Vamos lá. Eu que agradeço, né? Tenho que agradecer tanto a Positive Network quanto você. Está sempre abrindo espaço aí para que eu possa falar um pouquinho do meu trabalho. Você falando agora que trabalha com mulheres, a gente acaba trabalhando com um público muito parecido, né? Uhum. E sempre com a intenção de levar uma forma diferenciada de se cuidar, né? Então, eu também sou formada desde 2004 como psicóloga. Desde a minha formação eu fui me dividindo aí em outras áreas, mas a partir de 2016, de maneira mais específica, eu me encontrei na área clínica, somente na área clínica, e cuidando de mulheres que querem... É claro que eu atendo homens também, né, no atendimento clínico, mas no geral mulheres que chegam para cuidar dessa relação com a comida, com o corpo e com as escolhas que a gente realiza aí no dia a dia. Ótimo. Então, muito obrigada por sua presença. E sou grata também a todo mundo que está chegando aí para compartilhar desse momento conosco. Sil, vamos começar então? Eu gostaria de entender... Vamos logo pro assunto. Eu quero entender, primeiro, o que é o Mindful Eating. Tá. O que é isso? Qual que é o objetivo? O que ele busca? Me conta um pouquinho. Dúvida. Você está atrapalhando o ventilador? Barulho? Tá me ouvindo bem? Para mim, tá tudo certo. Gente, se alguém tiver incomodado aí, fala, por favor. Se o som não estiver bom, se a imagem não estiver boa, nos avisem, por favor. Eu tô te vendo e te escutando super bem, Sil. Ótimo. Então, vamos lá. O que é Mindful Eating? O termo Mindful Eating, eu escuto muitas pessoas, não sei se você já ouviu falar, mas muitas pessoas falam do termo... Alguém já ouviu aqui, que está participando com a gente? Já ouviu falar desse termo? Já ouviu falar o que é? Bom, enquanto eles respondem, no geral, o que eu vejo as pessoas falarem é no sentido de comer de um modo mais consciente, né? Uhum. Mas quando a gente usa esse termo de uma maneira tão resumida, de uma maneira tão, eu digo até simples, sabe? A gente acaba perdendo a oportunidade de entender um pouquinho melhor o que é, inclusive, consciência, né? Porque se a gente come de um modo consciente, eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente vai além do prato. Então, quando a gente pratica comer consciente, geralmente a gente vai não só o que a gente come, mas sim por que a gente come, como a gente come, para que a gente come. A gente vai se questionando de uma série de coisas que vai muito além do que está ali naquele prato e na escolha feita naquela refeição. Uhum. Tem até uma frase que a gente usa muito, que é quando a gente começa a investigar a nossa relação com a comida, a gente começa a investigar a nossa relação com a vida. Porque muitos desses padrões de comportamento a gente também encontra em outros lugares. Para entender um pouquinho melhor, eu gosto muito de visual, sabe? Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando a gente começa a praticar comer de uma forma mais consciente, é como se a gente tivesse um euzinho sentado dentro da gente, por dentro da nossa pele, sentadinho ali numa cadeirinha, sabe, bem observando. Observando com curiosidade. Ele vai investigando as coisas que vão acontecendo por baixo da nossa pele. E o que passa por baixo da nossa pele são pensamentos, sentimentos, sensações corporais. São coisas que acabam sendo influenciadas por coisas externas também. Então, quando a gente pratica Mindful Eating, a gente observa, a gente nota, esse euzinho está observando o tempo todo o que está acontecendo dentro e fora. O que acontece fora repercute dentro. E como você mesmo disse, quando a gente muda algumas coisas dentro, repercute fora. Então, está tudo muito conectado. E às vezes tem algumas coisas no nosso dia a dia que acabam influenciando pensamentos, sentimentos, sensações corporais. E se a gente não nota
o que passa por baixo da nossa pele, a gente acaba criando também padrões de comportamento e, no geral, a gente vai para a comida para cuidar no geral, de alguns desconfortos, mas de conforto também, de coisas que vão acontecendo e eu vou indo para esse caminho para a comida. Então, quanto mais a gente pratica Mindful Eating, e isso é um processo, né? Não é do dia para a noite, existe um processo para a pessoa passar por isso, é constante, não tem começo, meio e fim, ele é constante, porque a gente nota o que passa por baixo da nossa pele o tempo todo. Eu costumo dizer que a gente habita o nosso próprio corpo. A gente acaba se consultando o tempo todo e verificando o que a gente precisa cuidar. Aí acho que vai um pouquinho na linha do que a gente quer falar hoje, né? A gente notar, sentar ali naquela cadeirinha e falar assim, escuta aqui, o que tem aqui dentro, né? O que tem aqui para eu cuidar? E através dessa observação, dessa investigação, promover ações que sejam mais efetivas, que não são só associadas à comida. Deu para entender? Deu. Deixa eu dar assim, para mim deu, mas eu quero pegar isso que você falou e eu vou exemplificar porque me veio aqui uma situação da minha vida e aí você me corrija, tá? Eu vou exemplificar. Tá. Eu, por exemplo, quando tô na TPM, eu gosto muito de doce, tá? Eu sou formiga, ponto, desde sempre. Quando eu tô na TPM, para mim, isso fica muito gritante. E eu sei disso, obviamente. E eu gosto muito do que você falou do euzinho, né? Eu chamo muito do eu observador, né? Desenvolver esse eu observador, é isso. E desenvolvendo, nesse processo de desenvolver o meu eu observador, óbvio que tem questões hormonais, mas eu percebi que, por exemplo, na TPM, eu fico chorona, eu fico sensível, eu fico carente. E, coincidentemente ou não, a minha vontade de comer doce vai lá para cima. Então, neste período que dura alguns dias, geralmente, agora não mais, porque já desenvolvendo esse meu observador, eu faço novas escolhas. Mas a minha tendência era passar dias e dias comendo muito doce. O que eu percebi? Que por conta dessa minha sensibilidade emocional, eu ia buscar no doce o aconchego que eu precisava naquele momento. Sim. Percebe? Então, eu ia para a geladeira e comia doce. Ai, que delícia, ai, que maravilha, né? Para mim, naquele momento, resultava, porque eu tinha uma carência, teoricamente, eu estava mais sensível e eu encontrava no doce uma satisfação momentânea. Até que eu tomei consciência disso e comecei, a partir daí, a fazer novas escolhas. E o que é isso, pelo que eu entendi, né, e compartilhando com as pessoas, eu me corrija se você estiver errada. Eu tinha um hábito, eu estava no automático. TPM doce, esse é o piloto automático. A partir do momento que eu olhei para esse meu processo, eu reconheci e eu tomei consciência disso. Tomar consciência é justamente reconhecer. Eu pude, então, escolher se eu queria continuar nesse piloto automático e nesse padrão, ou se eu queria começar a fazer novas escolhas. Então, eu continuo querendo comer doce. Porém, quando isso tá... Óbvio que eu vou lá como um chocolatinho, não tão exagerado como antes. Mas eu vou como uma fruta que é mais doce. Eu como um chocolate 70% cacau, que é mais saudável. Percebe? Eu não entro naquela coisa de gordura e açúcar, porque eu sei que a minha TPM dura alguns dias consideráveis do meu mês, e que isso não é saudável para mim. Faz sentido, Sil? O exemplo é bom? Se encaixa? Mas, e você usou termos técnicos, né? Eu acho que é interessante. Esse termo do piloto automático, do eu observador, né? É exatamente Vocês estão acompanhando aí, gente? Vai sinalizando aí, tá? Se fez sentido isso para vocês, se esse exemplo tá bom, se vocês estão entendendo aqui o que a Silvia falou, de trazer isso para consciência, vai sinalizando a gente aí, tá? A ideia é a gente bater um papo e esclarecer dúvidas também. Desculpa, Sil, vamos lá.
Imagina. Não, e eu acho que isso que você falou é interessante, porque quando eu me observo, quando eu estou ali sentadinho na cadeira, ali, me observando internamente o que é necessário ser cuidado, é importante eu notar que às vezes eu vou por esse caminho automático, sim, mas, inclusive, quando eu vou com consciência, eu também como num modo diferente, né? Porque a ideia com as práticas não é virar mais uma regra e virar mais algo que precise ser colocado de uma maneira certa ou errada, né? Sim. Sim, a gente tem que consultar, inclusive, quando eu estou no momento de TPM, e às vezes eu me consultar, e o que vai me trazer satisfação, porque a gente trabalha muito com a questão de satisfação, o que vai me trazer satisfação naquele momento é comer um pedaço de um chocolate, e o chocolate tem que ser ao leite, a gente vai desenvolver habilidades para viver em paz com todas as comidas. Sim. E não com uma é boa, outra é ruim. A gente derruba por terra algumas regras, né? Para que a gente possa se consultar o como a gente quer estabelecer essa relação com todos os alimentos que a gente gosta. Inclusive aqueles que estão nas listas dos proibidos, né? A gente acaba reconhecendo em si, porque às vezes o que acontece, né? E no geral, um exemplo que às vezes acontece, que as minhas pacientes acabam compartilhando. Silvia, eu tô com vontade de comer um brigadeiro, né? Aí, eu pego, ao invés de comer um brigadeiro, eu como a fruteira inteira. Eu como abacaxi, eu como a banana, eu como um mamão, como a melancia, como a fruteira inteira, mas eu continuo com o pedido de comer um brigadeiro, né? Só que daí, daí quando passou a fruteira inteira, eu vou comer um brigadeiro? Não, eu vou comer o prato inteiro de brigadeiro, né? Então, esse funcionamento também da nossa condição humana é importante a gente, principalmente quem vem de dietas restritivas por muitos anos, é importante lembrar que assim, a gente sempre vem nesse movimento, não pode, não pode, não pode. Quando come com culpa, né? E através disso, às vezes come mais do que necessariamente o que o corpo está pedindo. Então, quando eu falo de notar, às vezes é notar, inclusive, o que eu quero. E às vezes eu quero uma coisa que com um pequeno pedaço já vai ser o suficiente, se eu como também de um modo diferente, né? Mas entendendo que tudo isso é um processo. Então, Sil, e aí a gente entra no como, né? Como comer. Ou seja, nada é proibido, como a gente fala nessas dietas restritivas, mas ter a consciência, né? Poder escolher mesmo, entender o que o seu corpo está pedindo, qual que é o seu desejo do momento. Exato. E aí entra o equilíbrio também, né, Sil? Como é que entra essa questão do equilíbrio? Porque, assim, por vezes, quando a gente está em período... Quando a gente fala de emoções, né? A gente tem essa tendência, muita gente tem essa tendência de querer buscar na comida um alento, né? Mas isso é um processo inconsciente, mas é muito comum. E como é que funciona, então, isso? Como que a gente equilibra quando a gente fala dessa compulsão alimentar, desse impulso que me leva a destruir a geladeira? Como que é isso? Primeiro a gente tem que olhar, porque assim, diante da experiência que eu tenho na clínica, eu noto que as pessoas chegam no consultório até com um discurso de que é compulsiva, sendo que, na verdade, o corpo está reagindo à ausência de comida que o corpo realmente precisa. Então, diante de tanta restrição, pode ser que, às vezes... E assim, hoje está tão na moda tantas dietas que eu já cheguei a atender pessoas que falam assim, eu sou compulsiva porque eu como arroz, sabe? Então, existe uma série de distorções aí associadas ao que é compulsão, e é importante a gente falar, né, Gi? Porque, assim, comer no modo normal, às vezes, para algumas pessoas, acaba caracterizando compulsão. E existe algo... A gente precisaria falar sobre isso num outro momento. Tantos detalhes que precisariam. Mas, se a gente entra num momento de equilíbrio, eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é muito sábio,
né? Ele é muito inteligente. Ele pede pra gente tudo o que ele precisa. A gente faz parte, e assim, ele pedindo tudo o que ele precisa, é a mesma coisa que comer é tão fisiológico quanto respirar, quanto ir ao banheiro fazer xixi, por exemplo. E ninguém questiona se eu preciso ir no banheiro todo momento. Mas a gente questiona se de repente o meu corpo está pedindo comida. Entende? Então, essa relação com a comida, às vezes é importante, existe a necessidade de investigar uma série de coisas. E aí você falou que você que traz essa questão, tem isso, né, de ser uma questão fisiológica, mas a gente vem construindo, junto com essa questão fisiológica, algumas associações emocionais, por exemplo. Porque essa relação com a comida, ela é construída desde que a gente se conhece por gente. Sim. E tem algum significado para cada alimento, para cada comida aí, que é única, cada um tem um significado. Cada um tem uma relação com algum tipo de alimento, né? Cada um tem, cada escolha que a gente faz compõe histórias aí que tem a ver com a nossa própria história. Só que, paralelo a isso, existe um mundo falando que a gente precisa restringir uma série de coisas que a gente não pode comer. Né? E não quer comer, geralmente associado a emagrecimento. E se a gente conecta todas as nossas ações de cuidado a emagrecimento, pode ser que em alguns momentos a gente comprometa essas ações de cuidado também. Sim, porque aí com o objetivo de emagrecer, a gente acaba deixando de lado o autocuidado, porque começa a restringir, né, muitas coisas e, por vezes, alimentos com nutrientes importantes. E a gente para de ingerir, é isso. E aí você não está com foco no autocuidado, você está com foco na estética, no emagrecimento, que pode estar prejudicando a sua saúde, o seu corpo, enfim, em diversos aspectos, é isso. Aí você fala onde entra o equilíbrio. O equilíbrio entra em oferecer para o nosso corpo aquilo que ele precisa. E quando a gente fala o que a gente precisa, me parece que equilíbrio não combina muito com restrição, e sim oferecer o que a gente precisa. E para isso a gente precisa se consultar. Mas quem vem de uma mentalidade da dieta por muitos anos, é difícil consultar o próprio corpo. É difícil confiar no próprio corpo. É difícil a gente se perguntar, fulaninho, o que é que você precisa? Ele vai falar assim, não, a dieta tal tá falando para eu fazer isso. A dieta X tá falando para eu fazer isso. Ah, isso aqui engorda, isso aqui emagrece. Isso aí é bom, isso aí é ruim. Fica ao invés de perguntar para ele, o que é que realmente você precisa? O que realmente você está precisando cuidar neste momento? Ô Sil, na prática, levando esse conceito para a prática, né, essa pergunta que você está falando, nos meus atendimentos eu trabalho muito com essa autoobservação, né, autoconhecimento, autocuidado, você também, mas eu não tenho esse foco na alimentação que você tem, tá? Então, assim, grande parte das minhas clientes trabalham muito mais relacionamentos, enfim, porque eu cuido de questões de autoestima, como eu já falei aqui. O que eu costumo orientar é o diálogo interno, que foi isso que você falou. Pergunta para esse fulaninho aí, né? E, na prática, como isso funciona? É eu observar a minha emoção. Tô sentindo uma emoção desagradável, certo? Tô desconfortável. O que é isso? Que emoção que é essa? É angústia? É medo? Que desconforto é esse? Então, primeiro, observar a emoção, né? Identifiquei. O que está por trás? Qual que é o pensamento ou a crença que está por trás dessa emoção? Aconteceu alguma coisa, tá? Aconteceu alguma coisa e me gerou internamente uma emoção, um impulso, certo? Antes de eu reagir, eu preciso avaliar. Essa é a autoobservação. Perguntar para mim, o que eu estou sentindo aqui? O que está passando aqui dentro? Qual que é essa emoção? Nomear. Que pensamento, que crença que está por trás? Por qual razão eu estou sentindo isso? Certo? Esse é o diálogo interno. Identifiquei, a partir do momento que eu entendi qual é a emoção, que eu entendi qual é o pensamento e a crença por trás, eu consigo transformar, eu consigo fazer uma escolha.
Até aqui, estamos juntas? Sim? Como que eu, na prática, eu levo isso para comida? Dá para fazer essa... Porque eu entendo que a gente trabalha muito em sintonia, né? Muito alinhada nesse sentido. Mas você com foco na comida. E assim, uma das coisas que geralmente, quando você foi construindo essa ideia, eu fiquei pensando, que assim, eu não sei se acontece, deve acontecer muito com você também, as pessoas geralmente chegam no consultório, elas estão tão desconectadas do que elas sentem, isso, que às vezes elas não conseguem nomear as emoções que sentem. Isso. Né? Então, acho que o primeiro passo, quando a gente para observar, às vezes a gente observa, inclusive, emoções bem desconfortáveis. Né? E com a abordagem que eu trabalho hoje, na verdade, a gente, nesse diálogo interno, a gente tenta dialogar com esses diferentes euzinhos que existem dentro da gente, porque não tem só o observador. Tem esse outro eu que acaba sendo mais crítico, mais rigoroso consigo, ele acaba sendo mais firme. Então, a gente começa a dialogar aí, além de nomear, a gente começa a dialogar aí com a gente mesmo, não lutar. Porque enquanto a gente está lutando, a gente, como consequência, a gente mantém aí um diálogo que não encontra... É a mesma coisa que a gente começar a discutir aqui, né? Ninguém vai se ouvir. Então, quando eu falo desse diálogo interno, a gente identifica, sim, primeiro, quais são as emoções, e às vezes emoções extremamente desconfortáveis, que, no geral, acabam sendo cuidadas com comida. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Teve um tempo atrás que eu trabalhei numa empresa que me gerava muito desconforto trabalhar lá. Porque as pessoas, na verdade, eu não me sentia reconhecida, não me sentia valorizada pelo trabalho que eu fazia. E aí, assim, a pessoa às vezes me chamava porque eu tava com um brinco argola em vez de um brinco cerejinha. Ai, já passei por isso também. Jesus amado. E aí, o que acontecia? Eu saía de lá frustradíssima, né? Muito chateada. Eu entrava em contato com emoções muito desafiadoras para mim. E aí, o que eu fazia? No caminho, era um caminho das lojas americanas, 3 barras de chocolate por R$10. Era lá mesmo que eu parava. Você não mudava de caminho? Não, eu queria passar lá. Daí entra no cuidado do eu mereço. Sim. E quando vem o eu mereço, geralmente não está necessariamente associado a cuidado efetivo, né? A gente geralmente, quando a gente fala eu mereço, notem isso. Quando eu falo assim, eu mereço, será que realmente eu estou cuidando daquilo que precisa ser cuidado? E quando eu falo que precisa realmente ser cuidado, a Silvia que quer ser mais valorizada pelo trabalho, a Silvia que quer se dedicar do jeito que ela se dedicava lá no trabalho, ser reconhecida. E aí eu ia automaticamente para comida. E aí eu ia engolindo aquela comida e eu nem sentia sabor, eu nem sentia gosto, nem sentia textura, não sentia nada. Quando eu chegava em casa, as 3 barras já tinham sumido. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, é comer, inclusive, não tem problema algum comer aquela barra de chocolate. Mas é comer se deliciando, comendo com prazer, comendo aquela barra de chocolate, porque meu corpo está pedindo aquela barra de chocolate. Agora, naquele momento, meu corpo estava pedindo outra coisa. Ele estava pedindo cuidado, né? Daí, assim, e aí esse cuidado pode ser desde de coisas a curto prazo, até a longo prazo, tipo, eu não preciso sair do trabalho hoje para, de repente, cuidar de mim. Não, eu posso ir construindo algo, e se necessário, às vezes a gente precisa de ajuda, né, Gi? Sim. Para que a gente possa não só oferecer comida pra gente, a gente possa oferecer outros tipos de cuidado a curto, a médio e a longo prazo, para que essa Silvia, essas outras Silvinhas aí que existem dentro de mim, que quer ser reconhecida, que quer ser valorizada, ela possa ser atendida também, se é que é essa necessidade a ser atendida, né?
Pois é, e justamente se o grande desafio é isso, né? Você olhar para você entender o que está acontecendo, é o autoconhecimento. E Exato. aí, gente, isso é exercício, é prática. Porque a gente não está acostumada a olhar para a gente, olhar para a nossa emoção. A gente cresce olhando para fora, olhando para o outro. A gente cresce no meio de comparações, de uma sociedade que ela é muito cruel nesse sentido. Principalmente, eu ia falar principalmente com as mulheres, mas não é não, porque os homens também sofrem muito com o machismo, né? Hoje a gente tem, no que se refere a comportamento alimentar, hoje a gente tem um número maior de homens. É claro que a mulher ainda sofre mais por conta de uma série de questões aí que foi construída no decorrer da nossa história, mas hoje o homem acaba crescendo, inclusive as questões de transtorno, né? Acabou aumentando cada vez mais. Aí. Isso. Exato. Ô, Sil, para mim, assim, ficou perfeito. Gente, vocês estão acompanhando aí? Se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? E como é que entra? Né, oi? Ninguém fala com a gente, né? Tô só olhando. Estão só observando. Estão na cadeirinha lá do eu observador. Ô, Sil, e como que a gente pode, nessa linha do que a gente está falando, né, de autoconhecimento, de autoobservação, como que a gente pode lidar com os pensamentos? Né? Como eu falei anteriormente, na minha prática, quando a gente identifica um pensamento que vem de uma crença, que vem de um hábito, que é um pensamento que não é saudável, tem um exercício de transformar esse pensamento na direção do que eu desejo. Se eu tô com um pensamento de auto-boicote, se a minha autoimagem, por exemplo, está distorcida, eu identifico esse pensamento e eu transformo, certo? Quando a gente trabalha nessa sua abordagem do Mindful Eating, como que funciona, como que trabalha esses pensamentos nessa linha? Na verdade, com o Mindful Eating específico, a gente pode... A Tatiana está falando que está se identificando com... Está se identificando. Que ótimo. Obrigada, Tati. Eu falei que ninguém falava, né? Agora falou. As pessoas... E esse assunto é novidade, pelo menos para as pessoas que estão aqui, viu, Sil? Porque eu vi a hora que você perguntou quem conhecia, as pessoas estavam respondendo não, então muita gente não conhece. Que ótimo. E aí, gente, vocês estão gostando? Até aqui tá tudo bem? Vamos lá, vamos se posicionando aí pra gente saber, tá? A ideia aqui é a gente trocar ideia mesmo. Vai, Sil. E aí, assim, na verdade, pra gente trabalhar com o Mindful Eating, existem alguns protocolos. Esses protocolos, eles podem ser trabalhados tanto assim, esses protocolos são dados através de aulas. Né? Cris! São aulas semanais. Parte da TPM aí, tá todo mundo se identificando. Vamos lá. Obrigada, gente, pelo feedback. Vai, Sil. Então, o Mindful Eating, eles têm uma série de protocolos. Hoje eu trabalho com o Eat for Life, que foi criado por uma psicóloga americana. Inclusive, ela é presidente do Centro Americano de Mindful Eating. E assim, no geral, os protocolos, eles são dados no formato de aula, em grupo, para que a gente possa, semana a semana, realizar, sim, alguns exercícios. E cada semana a gente fala sobre um tema específico para que a gente possa... Eu costumo dizer que a gente acaba despertando para algumas coisas que não estão na consciência, né? Que não estão... A gente vai jogando um foco de luz, de atenção, para que a gente possa verificar algumas coisas que precisam ser cuidadas de uma forma diferente. Isso desde a relação com a comida, a relação com o corpo... E formas de como comer, né? A gente fala, inclusive, em uma das sessões, a gente fala do comer, né, da comida em específico, mas a gente acaba falando mais de como e por quê, porque isso acaba, senão a gente acaba de novo entrando no que pode, não pode, deve, não deve, certo ou errado. Então, todas as aulas estão voltadas para que você possa estimular se eu posso dizer dessa forma, esse eu observador, para que você possa anotar algumas coisas que você precisa cuidar. E às vezes o cuidado, como a gente mesmo disse anteriormente, não está necessariamente no prato, está em outro lugar. E aí a gente vai nesse automático para a comida,
porque é o que está ali, que está à disposição, né? E aí, quando você fala de trabalhar os pensamentos, é claro que existe um processo, existem alguns exercícios, e a forma com que a gente se relaciona com esses pensamentos é muito importante. A relação, todo bom relacionamento é aquele que a gente consegue dialogar e entender. Então, a partir do momento que a gente começa a anotar, identificar e conversar e se debruçar com curiosidade mesmo, isso é uma das habilidades de mindfulness. A gente se debruça com curiosidade para aquilo que acaba sendo apresentado. E, no geral, algumas ações, inclusive associadas à comida, a gente acaba tomando essa atitude através de algumas necessidades não atendidas, né? Então, quando a gente vai para a comida o tempo todo, tá, por que eu estou indo para a comida? Por que eu estou querendo encontrar ali? O que ele está me atendendo que não está sendo atendido em algum outro lugar? Eu estou com fome de quê, né? Tem um livro do Deepak Chopra fantástico que fala sobre isso. Do que eu estou com fome? E aí você precisa dar a comida correta para sua fome. Que não é necessariamente comida de fato física, né? O alimento. Exato. Tem um exercício que inclusive a gente faz no Eat for Life, faz parte de uma das aulas. Que a pergunta é, do que realmente eu estou com fome? A gente faz 2 vezes essa pergunta. Do que ótimo. realmente. E assim, nessa aula também a gente fala o que é que faz, o que você está pensando ali, o que está acontecendo no seu dia a dia, que faz com que você vá até a porta da geladeira. Uhum. O que te leva até a porta da geladeira? O que te leva? Quantas vezes eu não parei parada ali na porta da geladeira pensando? E na verdade o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente quer cuidar não está ali, está em outro lugar. E quando a gente faz essa pergunta, que realmente você está com fome, pode ser que você note algumas outras coisas aí. E é curioso, né, Sil, porque a gente não está acostumada, de novo, né, a fazer essa pergunta, a se perguntar, a criar esse diálogo interno. E aí, gente, por vezes, quando a gente se faz essa pergunta, não é imediatamente, às vezes, que vem a resposta, porque isso é prática. Tem um livro do Joseph Murphy que fala o seguinte, que chama O Poder da Mente Subconsciente, que fala o seguinte, que a nossa mente subconsciente é um terreno fértil e tudo que a gente planta em termos de pensamentos conscientes, toda sementinha que a gente vai plantando com frequência, com o tempo, vai brotando na mente subconsciente. A mente subconsciente é aquela responsável pela automatização do nosso comportamento, pensamento, sentimento. Então, 95% do que a gente é em termos de pensamento, atitude, emoção, tá aí, tá no automático, né? Quando a gente começa a perguntar, não vai ser da primeira vez, talvez, ou da segunda que você vai obter essa resposta. Porque às vezes de tanto você fazer essa pergunta de forma consciente, de alguma forma depois essa resposta vem. Você tem um insight, você encontra alguém que faz algum comentário e aí você se dá conta, por meio do seu corpo, não importa. Você ficando atenta a isso, a resposta chega. Então assim, você pode se perguntar 1, 2 vezes e não conseguir essa resposta de imediato e desistir. Não desista. Porque, como tudo na vida, depende de treino, depende de hábito. Então, quando a gente persiste, quando a gente treina, a gente obtém essa resposta. Em algum momento a gente tem que começar, né? Exato. Entrando um pouco na atividade física, fazendo uma analogia que eu gosto muito. Mesma coisa, você é uma pessoa sedentária, sobe um dia na esteira para fazer caminhada. Você não vai conseguir caminhar 1 hora, muito menos correr. Mas você vai lá, começa caminhando uns 10, 15 minutos, no outro dia repete, seu corpo vai doer, você não vai querer, mas você precisa persistir. 1 mês, 2 meses, você começa a arriscar um trotezinho de leve, por 1 minuto, caminha 3, corre 1. Daqui a pouco, o seu corpo habitua, então a gente funciona dessa forma. E aí, aproveitando, se eu queria entrar nesse ponto da atividade física, como que entra aí a atividade física nesse trabalho? Me fala um pouquinho.
Tem algum tipo de regra? Como que isso funciona? Na verdade, quando a gente começa a praticar o Mindful Eating, o Mindful Eating, a gente acaba encontrando, como eu mesmo disse lá no comecinho, a gente acaba habitando o nosso próprio corpo. Então, a gente acaba se consultando o tempo todo. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, e conecta muito, que é uma das nossas práticas também, a gente se conectar com as nossas reais intenções. Qual que é a intenção de repente, eu correr? Qual que é a intenção de eu... Porque, assim, quando a gente fala de correr, me lembrei muito de um exemplo de um professor meu, ele falou assim, ninguém corre uma maratona de um dia para o outro. E para correr uma maratona, você precisa fazer uma série de mudanças aí no seu dia a dia, tem uma série de estratégias, tem uma série de coisas que você precisa colocar em prática. Mas antes de colocar em prática, qual que é a sua intenção disso? Qual que é o seu porquê? Ótimo. Quando a gente entra Quando a gente entra nessa questão do nosso porquê, às vezes o planeta pode dizer o contrário, mas ok, eu quero correr uma maratona, né? E aí, para correr uma maratona, eu vou fazer as coisas que eu preciso. E assim, na verdade, eu só dei esse exemplo para exemplificar qual que é a real intenção do cuidado, né? E o cuidado, às vezes, está associado a coisas que não necessariamente estão voltadas para a minha real intenção. Ela está muito no superficial. Como, de repente, falar do emagrecimento. O emagrecimento está muito no superficial. Quando a gente fala de cuidado, principalmente quando a gente trabalha no individual, em práticas clínicas, na questão clínica mesmo, a gente vai se aprofundando cada vez mais e entendendo por que a pessoa está querendo fazer aquilo. Né? Por que a pessoa está querendo tomar essa atitude? E aí, com relação à atividade física, vai nesse mesmo movimento. Por quê? Porque, na verdade, o corpo ele faz uma série de solicitações para a gente o tempo todo. Ele pede comida, ele pede descanso, ele pede um abraço, ele pede carinho, ele pede uma série de coisas. E ele pede, por incrível que pareça, as pessoas às vezes ele também pede movimento. Só que ele pede pede muito. Eu sou a louca dos esportes. Mas para quem não curte, às vezes associa a atividade física com alguma outra coisa e não necessariamente cuidado. E às vezes, por exemplo, o que acontece no geral, as pessoas chegam para mim e falam assim, Silvia, eu fui na academia um mês, ou comecei, junto com a academia, comecei uma atividade, uma dieta lá de não sei aonde, e aí não emagreci. E aí não vou mais, né? Só que daí, quando a gente foca, mais uma vez, no superficial do emagrecimento, a gente esquece de observar todos os benefícios que é cuidar da gente mesmo. E que isso está muito além, inclusive, de um corpo gordo, um corpo magro. Né? A gente precisa olhar o cuidado de uma maneira que a atividade física vai me trazer bem-estar, vai me trazer benefícios no meu sono, na minha pele, no meu humor. Enfim, tem uma série de coisas que a atividade física traz de benefícios. Né? Agora, se eu foco no emagrecimento, pode ser que eu deixe de cuidar de mim, né? Inclusive, uma solicitação que o corpo pega. O seu pede, o meu pede. E isso independe do tamanho do corpo. E assim, independe qual atividade você vai realizar. Porque assim, eu vou correr, né, Silvia? Porque emagrece mais. Mas você gosta de correr? Porque uma coisa que geralmente eu falo com os meus pacientes, quanto a gente deve procurar também coisas que são sustentáveis. Que a gente gosta de fazer, que o nosso corpo vibra, como vibrou você fazendo adoro. Exatamente, porque assim, a gente é movida, todo mundo, pelo princípio do prazer, não tem jeito. Você começa a fazer alguma coisa que você faz, por exemplo, tá? Vamos seguir no exemplo do emagrecimento. Porque eu quero emagrecer. E aí, para emagrecer, a moda agora é, sei lá, vou fazer spinning. Mas, putz, eu não gosto de pedalar, mas eu quero emagrecer. O spinning, ele queima milhões de calorias numa aula. Eu vou lá, você vai uma semana, você vai 2, talvez você vá 3. E aquilo não te dá prazer. E aí você começa a se boicotar, começa a boicotar seu processo. Então, não tem que ir
pelo que está na moda, pelo que emagrece mais, ou pelo que os outros falam que é bom. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Não. Não se sustenta. E aí, Sil, isso que você falou, só para concluir, isso que você falou é muito importante, das minhas razões. Porque o que motiva a gente a continuar, transformar um hábito, né? Quando eu quero implantar um hábito diferente, fazer uma coisa nova na minha vida. Não estou satisfeita com alguma coisa, quero mudar isso. Por qual razão eu quero mudar isso? O que me motiva? Qual que é o que realmente me incentiva a fazer isso? O que eu estou buscando? Porque se eu não me lembro dos meus porquês, a nossa tendência é voltar para a zona de conforto. Certo? E aí eu desisto no meio do caminho, eu não concluo nada. Porque faz parte da gente, faz parte. A gente procura o princípio do prazer, a gente procura conforto. Então eu preciso saber entender os meus porquês para que eu tenha inspiração e motivação para continuar. Vai lá, Sil. E assim, uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção é quando a gente acaba de novo, né, observando o nosso próprio corpo, pode ser que um dia eu acorde com vontade. Eu vou falar acorde porque eu faço atividade física de manhã, tem gente que faz em outro momento. Eu gosto de correr, vou lá e corro. Mas tem dia que eu acordo e eu tô com vontade de movimentar meu corpo, mas eu tô com vontade de fazer yoga, né? Então, quanto é importante a gente observar que o nosso corpo muda o tempo todo, que as coisas mudam o tempo todo, e se a gente entra nesse esquema muito rígido de que todo dia tem que fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, pode ser que de novo a gente entre nesse processo de não cuidar do que precisa ser cuidado, porque tem que ser daquele jeito. Isso, é isso. É a rigidez, a gente não se adapta nesse modelo de... Assim, tem gente que é mais disciplinada, tem gente que se adapta mais fácil, né, gente? De novo aqui, a gente começou falando, né, de que não tem regras e a gente está aqui generalizando, né? Óbvio, gente, não cabe para todo mundo, cada um é cada um. Mas a nossa tendência, a tendência comportamental, né, a nossa mente trabalha querendo poupar energia, querendo poupar esforço. Algumas pessoas são mais disciplinadas porque aprenderam a ser dessa forma e que dão certo com regra e tudo bem. Mas não é o padrão, certo? Mas quando a gente fala desse diálogo interno, uma das coisas que eu vejo e que faz parte da abordagem que eu utilizo hoje no consultório é do quanto essa relação com a gente mesmo, sendo construída de uma maneira mais gentil, mais atenciosa, mais compassiva, e compassiva não confundam com permissiva. Às vezes a pessoa entra nesse movimento de compassivo ser permissivo. Não, compassivo é comprometido com aquilo que realmente precisa ser cuidado. Então, quando a gente se olha e nota aquilo que precisa ser cuidado, a gente acaba percebendo essas mudanças diárias e acaba dialogando de uma maneira mais, ok, hoje não vai ser assim, vai ser de outro jeito, né? Porque senão vem aquele eu crítico todos os dias e fala assim, tá vendo? Sabia que você não ia colocar em prática isso. Sabia que você não ia continuar fazendo isso nunca. Você ia fazer uma semana e ia fazer mais. Dialogar com a gente de uma forma mais gentil é nesse sentido. Ok, não deu para fazer desse jeito. Ou tipo, não deu para fazer de manhã atividade física, mas é importante para mim fazer todos os dias, talvez. Ou quando o meu corpo está pedindo. Então, então o que a gente pode fazer? O que pode ser feito? Em que momento pode ser feito? Ou hoje não deu, hoje não vai dar. E que está tudo bem também, né? E mais uma vez, não no sentido de ser permissivo, mas olhar pra gente de verdade. Às vezes eu tô cansada. A gente está vivendo num momento no mundo onde a gente está vivendo uma pandemia ainda, né? A gente vive com medo de muitas coisas, um medo que é real, né? Então, o quanto é importante em alguns momentos a gente observar, inclusive que a gente está num momento diferente do mundo e que algumas coisas mudaram e que corpo muda, alimentação muda, a relação com uma série de coisas muda. E quanto mais a gente tem esse discurso gentil consigo, mais a gente acaba se comprometendo com a gente, com as nossas reais necessidades. Exatamente. Tem um comentário aqui da Elisa. Já tentei várias atividades diferentes e não conseguia
gostar de nada. Cheguei a pagar 3 meses de academia e fui apenas 2 semanas. Agora comecei a canoa havaiana e já estou há 4 meses e estou amando. É isso, Elisa. Saber conversar com o próprio corpo é muito importante. É isso, é se entender e entender o que faz sentido para você, né? Para que você continue e para que você não se boicote. Gente, alguma pergunta? A gente já está chegando no finalzinho da live. Tem mais pergunta? Alguma coisa não ficou clara aí para vocês? Deixem aqui os comentários. Se tiverem dúvidas, aproveita agora que a gente responde. Se surgirem dúvidas depois dessa live, a gente vai postar, tá? Para as pessoas que não puderam estar presentes. Então vai ficar lá na página na verdade aqui, né? Na página da Positive Network. Então deixem os comentários lá também, se vocês depois, né? Se surgir alguma dúvida. Enfim, fiquem à vontade. Sil, mais algum comentário para a gente fechar esse bate-papo? Adorando o bate-papo, parabéns. Tem muita gente aqui falando que está curtindo. Ótimo. Sensacional. A única coisa Sil, pode falar. Não, o que você ia falar? Não, justamente para você concluir, enfim, é isso aí. Eu acredito que quando a gente se propõe a cuidar de si, que acho que essa é a intenção da live de hoje, o quão é importante a gente levar a consciência, mas não quando a gente fala de cuidar de si de uma forma diferenciada, é olhar para a nossa condição única. Nós somos humanos e cada um tem uma rotina, cada um tem uma forma de estabelecer aí o seu dia a dia. E diante dessa rotina, o que a gente pode fazer para cuidar melhor da gente mesmo, né? E hoje existem inúmeras fórmulas mágicas dizendo como colocar isso em prática. Mas sempre que eu atendo alguém, tanto individual quanto em grupo, eu me preocupo em respeitar essa individualidade, sabe? Em respeitar aquilo que é importante para ele, o que é importante para cada um, porque essa vontade de mudar, ela é genuína, né? E sendo genuína que a gente precisa tratar com esse olhar único também, e não pegar algo que está sendo replicado aí, dizendo que é o modo ideal, mas talvez não funcione para algumas pessoas. Pode ser que funcione para o meu vizinho, não funcione para mim, né? Ótimo. Que vocês olhem para si. Muito bom. E, gente, autocuidado é autoamor, né? Autocuidado. Eu gosto muito dessa palavra, eu também costumo compartilhar muito sobre autocuidado, né, nos meus conteúdos, na minha página, porque eu trabalho com autoestima. E autocuidado é uma forma de praticar o autoamor. Autocuidado é atitude. Então, se você precisa melhorar, né, a sua relação com você, com o seu corpo, com as suas emoções, começa por aí, pelo autocuidado. E talvez o caminho agora que você precise seja a sua relação com você e com a comida, na verdade. Certo? E assim, se for necessário, não há nenhum problema de pedir ajuda, né? De pedir... Com toda certeza. Estamos aqui, não é mesmo, Silvia? Exatamente. Se precisar da nossa ajuda, eu vou deixar, gente, vai ficar salva essa live. Silvia, gratidão. Adorei bater esse papo com você. Eu não conhecia esse método Mindful Eating, não conhecia. Gostei muito, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, faz total sentido para mim. E gratidão pela sua partilha, gratidão a todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Vou salvar essa live, vou deixar na página, vou deixar os nossos contatos, o meu e o da Silvia, tá, gente? Então, se vocês depois aqui quiserem entrar em contato com a gente, seguir lá a nossa página, se você gostou, deixar suas perguntas aqui, enfim, fiquem à vontade, a gente permanece à disposição. Gratidão a todos vocês. Sil, muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estavam aqui. E Gi, tenta meu abraço. Abraço grande. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau.